palavra está no profeta Jeremias. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Profeta Jeremias, no capítulo 35. Glória a Deus. Eu nem fui ligar o computador, eu vi o gatinho atrás de mim. Não tinha visto, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo. Glória a Deus. Vamos achar? Glória a Deus. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles. Leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Mazéias, filhos de Salum, guarda do vestíbulo. Pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhe: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, nem semereis semente, não plantareis, nem possuireis vinho alguma, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vos andais peregrinando. Obedeçamos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casa em nossas habitações, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, esta terra, dissemos: vinde e vamos-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até esse dia. Então ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, a vós madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vós enviei todos os meus servos profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois eu tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: visto que obedeceste aos mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O tempo passa, irmãos, mas a palavra de Deus ela nunca mudou. E uma das quais leva o homem a passar por grandes dificuldades, guerras, percas, choro, lágrimas. Muitas das vezes é o caminho da desobediência. Todo homem sabe o que deve e o que não deve fazer. Já sabendo, sem precisar,
você está diante de um tribunal como esse, sendo muitas das vezes falado pelo Espírito Santo, aquilo que nós devemos fazer, porque muitos já sabendo sem estar diante de um tribunal, ainda mais diante da palavra de Deus que, por sua misericórdia, tem nos ensinado o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E muitos, na verdade, têm entrado por um ouvido e saído pelo outro. E depois entra as situações difíceis na vida, aí quer culpar uma coisa aqui, outra ali, e a maioria das vezes nós somos os próprios culpados de muitas coisas terem acontecido de ruim na nossa vida. Nós vemos aqui, irmãos, um bom exemplo sobre a obediência, porque o Senhor usou muito Jeremias a ensinar o povo de Jerusalém, de Judá, que se eles não permanecessem ouvindo a palavra de Deus, o Senhor traria eles numa terra e viveria em cativo por 70 anos. E aquilo causou, porque o povo estava numa desobediência muito grande diante de Deus, até adorando falsos ídolos, servindo a outros deuses, coisas que mais desagradaram o Senhor que desagrada, a idolatria. E mesmo assim, eles estavam virando as costas para o Senhor prometendo que isso ia acontecer com o povo. Porque todas as vezes que o Senhor manda uma palavra dizendo que vai fazer algo, que poderá ser ruim para mim, para você, ou mesmo naquela época, o Senhor sempre colocava uma oportunidade. Porém, se ouvirdes a minha voz, se guardares os meus mandamentos, como lá no 28 que deu Deuteronômio, tem lá as benções lançadas aos montes de Gerezim, mas também tem as maldições. Se guardares a minha palavra, ouvirdes os meus mandamentos, bendito será na cidade, no campo. Mas quando termina, começam as maldições. Se não guardar a minha palavra. Quando o Senhor fala com Josué, e ele está desanimado, o Senhor diz: guarda a minha palavra, tenha ela como sua luz, não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Prudentemente você vai guiar esse povo. E sempre foi o que? A palavra de Deus na obediência. Quando o homem está diante da obediência, está diante da palavra de Deus, irmão, pode ter certeza. É claro que vem as lutas da vida, isso é normal, as guerras, estamos aqui, vamos ter que enfrentar essas coisas, mas diante da obediência, você tem sempre uma proteção, sempre o Senhor estará ao teu lado, te dando uma porta, um escape, uma saída, sempre. Mas na desobediência, a desobediência faz nos afastar de Deus, e nos afastando de Deus, nós se torna uma presa fácil diante do nosso adversário. E vejamos que o povo estava tão na desobediência, e aqui não faltava profeta para ensinar, para pregar para o povo, não faltava. Jeremias estava ali pregando direto o que o Senhor mandava ele pregar, e o povo não dava ouvido, que no entanto lançou ele no calabouço por causa da palavra, lançou ele lá no cepo por causa da palavra, queria matar Jeremias e tudo quanto é gente por causa da palavra, por causa da verdade. Porque quando você está no erro, na falha, você às vezes não quer ouvir a verdade. E muitas das vezes a verdade, para quem está no erro, ela dói. Só que também ela cura. E bem-aventurado é aqueles que estão sempre aceitando: Senhor, me corrija. Porque a palavra mesmo diz que o Pai ama e corrige. O Pai ama, corrige o filho que ama. O Pai corrige e açoita o filho que ama. E se a palavra diz isso, irmãos, precisamos estar sempre aí de prontidão, dizendo: Senhor, no que eu estou errado? No que está precisando melhorar na tua presença? Porque a palavra é como se fosse um espelho, e o Senhor coloca na nossa frente sempre esse espelho, para ver como que estamos na sua presença. E o espelho não nega aquilo que é, ele vai mostrar para cada um de nós. E hoje essa palavra está vendo como espelho mais uma vez na nossa frente. Porque essa palavra, quando às vezes o Senhor manda uma palavra de correção, não é para nós ficar aterrorizados, é para nós ficar lisonjeados e dizer: bem-aventurado, o Senhor está lembrando de mim e ainda está vendo eu aqui, e por isso que está me corrigindo. E quando o Senhor virar as costas para um de nós, irmãos, aí que é difícil, aí que é dolorido, aí que é tenebroso.
Que quando termina o Velho Testamento para começar o Novo, o Senhor virou as costas para a terra 400 anos e não falou mais com o povo diante de 400 anos. Você imagina? Ficar 400 anos, o Senhor, silêncio. Eu não quero mais saber de vocês. Até que veio Jesus Cristo, deu uma renovada, nos dando o direito da salvação. Mas Deus mesmo ficou em silêncio 400 anos. E ai de nós, se hoje tivesse um culto aqui, o Senhor falasse: hoje eu não vou falar com nenhum de vocês. Acabou o culto e acabou o hino, vocês terminam e vai embora. Aconteceu aqui, irmão, no Maria Antônia. O Manarico me conta isso. Que diz que estava uma situação tão difícil no culto de jovens e, sabe, não dava mais ouvido na reunião, não escutava mais a palavra, era um chupa-chiclete aqui, masca a bala e vai para o banheiro e volta, não tinha um glória na igreja, uma conversação. O irmão Mauro chegou para o irmão Alarico e disse assim: irmão Alarico, eu não estou dando conta, eu estou arriando, está difícil demais, não controlo mais a reunião de jovens. Está um caos, não tem mais comunhão nenhuma, o povo nem glória não dá mais. E eu não sei o que eu estou fazendo lá. Eu prego a palavra, eu vejo que o povo está rejeitando a palavra de Deus. E reclamou, o irmão Marico foi visitar o culto de jovens. E chegou lá, falou: irmão, estava pior do que o irmão me falou. Só que quando terminou os recitativos, o testemunho e veio a hora da palavra, o senhor falou: pode despedir o povo. Despede que hoje não tem palavra. Eu não vim aqui para pregar a palavra para esse povo que não está me ouvindo mais, não está me aceitando. O que eu vou? Eu vou falar com esse povo? Pode falar que não tem palavra. E o Larico falou: irmãos, infelizmente, hoje eu vim aqui para congregar aqui com vocês aqui, mas olha, eu estou triste, porque o senhor acabou de falar para mim que hoje não tem palavra nesse culto de jovens. E eu vou terminar o culto. Quando ele falou, irmão, entrou um desespero na mocidade. E um começou: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, fala conosco, Senhor, nos perdoa, Senhor, estamos aqui. E a comunhão foi voltando, e disse que virou um alarido na igreja, e foi aquele dia que o Senhor selou a esposa do alarido com a promessa, naquele culto. Aí o Senhor passou com a misericórdia, ainda foi lá e ainda selou a esposa do alarido, e Deus selou mais alguns na mocidade com a promessa. Por quê? O povo entendeu que precisava da palavra de Deus, irmão. Culto não é só para vir aqui ficar um tempo, não, e picar cartão, tem culto e vou lá e vou embora. Nós temos que vir aqui e dizer: Senhor, me ensina, fala comigo, e valorizar o tempo que estamos aqui dentro da casa de Deus, irmão, porque muitos não estão mais valorizando, está entrando no ouvido e saindo no outro. O que adianta pregar e não fazer efeito? O que adianta ficar 1h30 aqui dentro e meia hora de palavra, escuta e não muda nada, não adianta nada. Mas bem-aventurado aqueles que entram aqui e dizem: Senhor, fala comigo, me ensina, o que é que eu preciso para melhorar a tua presença. O mundo está aí, o aniversário está aí, irmão, rodeando, está escrito na palavra, rodeia a nossa volta como um leão, rugindo, querendo nos tragar. E se nós não estivermos perto do Senhor, se torna presa fácil para Ele. Não adianta você bater no peito e achar que você é forte. Nenhum de nós somos fortes, por mais que hoje você ache que você está forte aqui. Não, mas eu sou crente, eu sei o que posso, o que não posso. Glória a Deus. Nós não somos fortes em coisa nenhuma, se o Senhor não for na minha e na tua vida. Por isso dá um glória bem gostoso. Hoje o Senhor nos trouxe aqui para falar um pouco mais de perto com nós. Vocês aceitam esse conselho de hoje? Glória a Deus. Porque ali o povo, como está escrito, não dava mais ouvido. Jeremias pregava e nada mudava mais na vida do povo. Aí o Senhor falou: tá bom, então chama lá os recabitas, traga eles aqui numa das recâmeras que tem aqui, e você vai colocar para eles copos cheios de vinho, taças bonitas, copos de vinho, e fala para eles beber. E por eles eu vou responder para você, para ajudar o que é que está acontecendo. E trouxe, irmãos, os recabitas. Recabitas era um povo nômade, que vivia ali naquela região, vivia em tendas, porque desde lá de trás, eles faziam parte praticamente da geração lá de Abraão, que quando Abraão casa com a terceira esposa dele, eu até esqueci o nome dela agora, ele casa, então é da geração de Abraão, da terceira esposa de Abraão, e faz parte até do povo de Moisés ali também, porque um dos cunhados de Moisés, que dá essa descendência aqui dos recabitas, eram os medianitas, que um dos filhos se tornou Midian, que se tornou a parte dos medianitas, que saiu esse povo de recado. Eram os recabitas, era um povo nômade, que vivia peregrinando, não tinha casa, eles não faziam casa, eles não plantavam semente,
era um povo que estavam praticamente assim, desvinculado da materialidade, desvinculado. Eles acreditavam que na obediência Deus cuidaria deles. É diferente do hoje, do povo de hoje. O povo está tão, sabe, amante da materialidade, e está deixando, sabe, de entender que estamos aos cuidados de Deus. Que quando você desvincula da matéria, desvincula das coisas terrenas, as coisas celestiais, elas são mais fortes na tua vida. Mas o povo está tão apegado na matéria, que quando congrega, não vem para buscar celestiais, vem para buscar as materiais. E os recabitas estavam tão assim, no desprovido da materialidade, e acreditavam que Deus cuidaria como Deus cuidava. Eles não faziam casa, não plantavam semente, e uma ordem era: vocês não bebam vinho. E era a ordem de quem? De Recabe, que era pai de Jonadab. Isso foi passando de geração a geração. Não é que Deus falou para eles: vocês não vão fazer isso, vocês não vão fazer aquilo. Era uma tradição de geração para geração, de família. Era uma tradição. O conselho foi dado por Recabe, passou para Jonadab, e de Jonadab passou para os filhos. Isso já estava se passando 300 anos já que tinha isso acontecido, que foi quando Jeremias chama eles para conversar. 300 anos. E essa tradição não tinha mudado. Eles continuavam não plantando, eles continuavam não fazendo casa, eles moravam em tendas, era peregrino. E o Senhor cuidava daquele povo. Por quê? Por causa da obediência. E quando então ele traz, Jeremias era um grande profeta, quando ele traz e diz assim: o Senhor mandou trazer vocês aqui e dá vinho para vocês beber. E eles olham e falam: o quê? Vinho? Não. Nosso pai lá atrás nos ensinou dizendo que nós não plantaria vinha, não beberíamos vinho, não plantaria na terra e não construiríamos casa. Já se passou 300 anos. Agora nós vamos desobedecer aquilo que nós estamos fazendo há tanto tempo? De jeito nenhum. Nós vamos continuar na obediência que os nossos pais nos ensinaram. Irmãos, é forte esse assunto, não é? E o Senhor despertou Jeremias dizendo: sabe o que é? Você está vendo? Eles estão obedecendo um pai que já morreu. Porque se tivesse vindo, e ele dizia assim: mas meu pai está vendo, lá meu pai está olhando, se eu fizer isso, meu pai vai ficar triste. Os pais já tinham ido embora, Recabe já tinha ido embora, Jonadab já tinha ido embora. Era só os filhos que estavam de uma geração que estava vindo, e no entanto obedecendo o que foi ensinado lá atrás. E o que o Senhor falou, está vendo? Eles estão obedecendo alguém que já morreu, e vocês continuam desobedecendo um Deus que é vivo, um Deus que enxerga vocês a todo momento. Eles obedecem um pai que já não existe mais, e vocês desobedecem um Deus que tem tudo na mão para dar para vocês e tem cuidado de vocês até agora. Glória. Irmão, é forte esse assunto da palavra. Não, glória, é bem gostoso hoje. Será que nós estamos obedecendo a Deus de verdade, irmão? Porque muitas das vezes obedecemos um pai, obedecemos uma mãe, e Deus se agrada disso. Obediência ao pai, obediência à mãe, obediência ao patrão, obediência à lei. Tudo isso é agradável a Deus. Deus ama as pessoas obedientes, né? Se você está de acordo com a lei, está obedecendo a lei, obedecendo o pai, obedecendo a mãe, obedecendo o teu patrão, obedecendo, sabe, aqueles que estão acima de nós. Isso é lindo, é maravilhoso. Só que tem muita gente que obedece o pai, obedece a mãe e não obedece a Deus. Quando o pai está chegando, meu pai está vindo, a mãe está vindo. E Deus que vê você em todo momento, e Deus que te enxerga em qualquer lugar, e Deus que está olhando para você onde você entra, onde você passa, e Deus que tem cuidado da tua vida até agora e não tem deixado você à mercê do teu adversário. Será que você tem obedecido ele de verdade? Porque até se algum irmão chegar perto de você, você para de fazer o que você faz, você para de mentir, você para, eu não vou contar mais o que eu estou contando, não vou contar essa piadinha que eu estou contando, não vou contar essa mentira que eu estou fazendo, porque o irmão está chegando. Mas é Deus que vê você em todo momento. Será que você está obedecendo ele? Aí a benção não chega, aí a palavra não muda mais você, aí não faz mais efeito, aí a fé vai perdendo, já não tem mais prazer de orar, vem na igreja quando quer, já não sente mais a presença de Deus, e vai se desviando do caminho do Senhor. Você está se tornando uma presa fácil diante do Senhor. Sabe por quê? Por causa da desobediência. Mas hoje o Senhor está mandando essa palavra. Você já aceita ela? Dá uma glória por essa palavra. Olha aqui, eu pus diante dos filhos das casas dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizer: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinho alguma, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias.
sobre a face da terra. Aqui a ordenança de toda essa obediência, sabe para que era? Era só para viver na terra. Olha só, era uma obediência para eles viver na terra. Não era uma obediência para viver uma eternidade de glória. Era uma obediência para que eles vivessem na terra. Muitos dias sobre a face da terra em que vos andais peregrinando. Agora ele dizia: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não beberemos vinho. Não é para dizer, mas é o profeta que está mandando. É Jeremias que está dizendo para nós. Por isso, irmão, uma coisa é certa: dentro da palavra de Deus, você não tem negociação. Pode até ser que o irmão possa dizer para você, mas isso não tem problema. Mas ó, eu sou muito mais crente do que o senhor, estou aí há 40 anos. Que? Esse negócio é ultrapassado, mudou tudo. Pode esse dizer, pode a palavra está dizendo que você fazer? A palavra está dizendo que mudou? A palavra está dizendo que agora pode? A palavra está dizendo que agora não tem mais lei, a palavra de Deus, que agora você faz o que quer, pronto o que quer e todo mundo vai para o céu? É isso que você está ouvindo por aí? E tem muita gente falando essas coisas, que o Senhor pagou nossos pecados na cruz e está tudo pago. Se Ele já pagou, você pode fazer o que você quiser, que você vai entrar no céu de qualquer jeito. É isso que foi que o Senhor te ensinou? Ou a palavra nos ensina a procurar a santificação, sem a qual veremos a face de Deus como ela é? Glória a Deus. Ou você prefere ficar ouvindo esses YouTube da vida, do que a própria palavra de Deus? Mas o irmão está falando isso, mas as coisas estão se aliviando por aí. Mas será que Deus continua? Será que Deus está aliviando? Glória a Deus. Porque aqui obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para a nossa habitação, nem temos vinho, nem campo, nem semente, mas habitamos em tenda, assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Aí sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, ele continua falando. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instruções para ouvirdes as minhas palavras? Ele faz uma pergunta, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento do seu pai. A mim, diz o Senhor, a mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando, falando, vós não me ouviste. E vos enviei todos os meus servos, profetas, madrugando, enviando e dizendo: convertei-vos agora cada um às vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-lo, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, que não os inclinastes os vossos ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do pai, que lhes ordenou, mas esse povo não me obedece. É forte demais isso, irmão. Está vendo? Glória a Deus. Como o Senhor disse, eles continuavam obedecendo um pai que já tinha ido embora, um pai que já estava morto, e o próprio povo de Judá, que dizia ser a geração eleita, a geração amada, o povo que era a menina dos olhos do Senhor. Que tem muita gente que se orgulha, irmão, ainda. Eu sou crente de tal igreja, o povo escolhido. Mas às vezes somos mais desobedientes do que muita gente que tem por aí. Muito mais desobediente que muita gente que muitas das vezes nem na igreja não vai. Mas você olha para a vida daquelas pessoas que ainda muita gente condena. Seu católico vai para o inferno. Ainda tem católicos que são muito mais crentes, mais verdadeiros do que muitos que estão dentro de igreja, religiosos. Não estão numa igreja, não estão ouvindo palavra como nós ouvimos quase toda semana. Mas vai ver a família, vai ver o porte, vai ver a decência, vai ver como eles vivem, vai ver onde eles passam, nos negócios que eles fazem. Porque tem muita gente que dá vergonha de dizer que é crente e ainda leva o nome de Deus quando vai fazer algum negócio. Sou crente, só que só o nome. Aí faz o negócio, só Deus sabe. Até nos trabalhos, os que mais dá problema são os evangélicos, são os crentes.
Entra para pedir trabalho, tudo de mansinho, aquele jeitinho de humildade. Depois, na hora que vai embora, põe na justiça. E é isso, eu quero meu direito, eu quero ir. Aí mostra se é crente de verdade. Crente da boca para fora, mas o coração sabe que não é. Só paga de humildade na hora que precisa. Aí sabe as palavras certas de falar. Que aprendeu. E hoje está aqui o assunto, irmão. De novo, não adianta. O senhor precisa ensinar a igreja. Precisa ensinar a igreja. Nós estamos aqui falando, por isso que a gente faz live, porque essa live pode ir para muita gente e vai aprender. Muita gente vai ouvir também esse conselho que o senhor está mandando hoje. E olha aqui, irmão, vamos obedecer o Senhor. Não vamos ter nome só. Nome de servo de Deus. É muito forte esse negócio, servo de Deus. Nome de, sou servo de Deus. Tem gente que fala de boca cheia. Servo de Deus obedece. Servo de Deus cumpre a sua palavra. Servo de Deus não é crente dentro de igreja. Aqui todo mundo é bonitinho, tudo crente, terninho, gravata, e glória a Deus, véuzinho na cabeça. Se é crente, tem que ser na sua casa, com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos. Exemplo na tua parentela, nos teus negócios, na tua vida, aonde você trabalha, com aqueles que te vê todos os dias. Aí você tem que mostrar, e não precisa dizer, e eles precisam olhar e ver que você é crente. Quando você tem a oportunidade de errar, mas você não erra. Por isso que quando o Senhor colocou Adão e Eva no jardim, o Senhor só falou: eu não quero que você coma dessa árvore. Não colocou cerca. Não colocou cerca. Porque se tivesse colocado cerca, aí ia dizer assim: não, estou proibindo porque tem uma cerca aqui. Porque a maior obediência é quando você tem a oportunidade de errar e você não erra. Quando você está longe da igreja, longe daquilo que estão te olhando, e você tem a oportunidade, ninguém está me vendo aqui, mas você tem um temor no coração. Eu posso até errar, ninguém vai ver, mas o temor está dentro do meu coração. Eu jamais vou fazer isso aí, jamais eu vou negar o meu Senhor, jamais eu vou fazer aquilo que eu aprendi pela palavra que eu não posso fazer. Tá boa essa palavra? Você quer que o Senhor abençoe a tua vida? Porque aqui, ó, pela obediência de pai, de tradição, não era o Senhor que tinha mandado o pai dizer para eles, não era Deus falando, revelando alguma coisa, olha, vocês não vão, não, era o pai que disse, e por obedecer o pai, olha o que o Senhor diz aqui: a casa dos recabitas disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos. Agora era o Senhor dizendo, não era Jonadab dizendo, agora era o Senhor dizendo, o Deus de Israel, porque o povo não fazia parte do povo de Israel, mas agora era o Deus de Israel, do povo que se orgulhava ser e estava desprezando a palavra de Deus, do povo que se orgulhava ser o povo de Deus e não ouvia Deus. Agora o Deus de Israel estava dizendo para quem? Para quem não fazia parte do povo de Israel: viste que obedecesse ao mandamento de Jonadab, vosso pai, guardasse todos os seus mandamentos e fizesse conforme tudo quanto vos ordenou. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Irmão, você quer que Deus entre na tua casa? Você quer que Deus entre na tua vida? Você quer que Deus prospere os teus caminhos? Você quer que Deus prospere os teus negócios? Você quer que Deus entre e faça a benção aparecer da onde você não espera? Então glória por essa palavra. Na obediência você vai estar assistido por Deus todos os dias. Porque muitas das vezes somos assistidos por Deus aqui dentro. Que a palavra de Deus vem, a palavra de Deus nos exorta aqui dentro. Mas na desobediência, você faz os olhos de Deus não se voltar a você. Porque na desobediência você impede de Deus operar na tua vida. Mas você quer ser observado por Deus todos os dias? Entra dentro desse assunto hoje. Leva para a tua casa obediência. Não precisa você nem perguntar disso ou daquilo. Na obediência, tudo que você precisa, Deus colocará nas tuas mãos. Na obediência as coisas vão acontecer muito mais fácil. Na obediência você vai ver as benções entrando pelas portas e pela janela. Na obediência a guerra vai fugir da tua casa. Na obediência a tua casa vai ter paz e vai ter alegria. Na obediência eu posso até curar as enfermidades. Na obediência tudo que não deu certo vai começar a dar a partir desta palavra. Então glória por esta palavra. Recebamos em nome de Jesus Cristo o dom da obediência, irmão. Vamos ser obedientes ao Senhor, e na obediência transformamos
vida. É a palavra, Deus seja louvado.